vou receber aqui o advogado Miguel Zain, ele que é especialista em direito condominial. Pode chegar para cá, Miguel, faz favor, vamos bater um papo aqui. E atenção você que mora em condomínio, seja ele qual o tamanho for, pequeno, grande, médio, enfim, todos nós hoje estamos procurando habitar em ambientes assim para mais segurança. Mas o viver em comunidade, viver em sociedade, trazem às vezes alguns incômodos, né, Miguel? Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo aqui. Ô Miguel, a gente está aí nessa onda de que nós aqui na capital, nós temos condomínios de vários padrões e para todos os lados da cidade, e essas habitações são cada vez mais comuns. Em sendo-se assim cada vez mais comum, a pandemia trouxe uma coisa que a gente está aprendendo a conviver, inclusive nessas assembleias de condomínio que às vezes quebravam o pau, né? As assembleias passam a ser também online. Bom, veja bem, em primeiro lugar, Anderson, é uma honra estar aqui com o seu público e dividindo essa bancada com você aqui para a gente falar um pouco sobre assembleias virtuais em condomínio, tá? Então, veja bem, tivemos a lei, a edição da lei agora, onde alterou sensivelmente os artigos 453 e 1353, desculpa, e 1354. Então, hoje, eu costumo falar que nós estamos em plena quarta revolução industrial. E a pandemia adiantou muitas coisas para essa área digital. Tivemos a lei da pandemia, a Lei 14.010, onde essa lei facultava aos condomínios a fazerem esta assembleia virtual. Mas essa lei foi temporária, então o legislador, o que ele viu? Viu a necessidade de fazer, então, colocar no arcabouço jurídico, ou seja, no Código Civil Brasileiro, no capítulo que trata dos condomínios, a possibilidade da massa condominial fazer as assembleias virtuais também. Veja bem, então trouxe duas modalidades. A primeira, você pode iniciar uma assembleia da forma corriqueira, presencial, nos casos em que exigem quórum especiais. Esses quóruns especiais, muitas vezes eles decorrem da lei ou até mesmo da convenção do condomínio, que é aquela lei interna do condomínio, tá? Vamos dar um exemplo de quórum especial. Alteração de convenção, 2/3. Aprovação de obras em área comum, 2/3. Aplicação de multa ao condômino antissocial, 3/4. Então, são quóruns especiais, que muitas vezes você não consegue agregar toda aquela massa condominial. Neste caso, essa assembleia convocada para deliberar sobre esse quórum especial, algum desses casos aqui, então pode ser transformada esta assembleia em virtual. Ela pode ser transformada por deliberação dos condôminos com quórum, veja bem, quórum simples, ou seja, 50% mais um dos condôminos. Aí há um formalismo da lei, onde a lei exige-se que faça a notificação de todos aqueles condôminos que não estiveram presentes, que aquilo foi transformada, a exigência de que se faça uma ata parcial daquela assembleia, a exigência de notificação de todos os condôminos, afinal, a assembleia não pode deliberar se todos os condôminos não forem notificados. Por exemplo, o proprietário que aluga o imóvel, então, agora, ele não vai precisar mais passar uma procuração para o inquilino, ele pode participar dessa assembleia virtual, não? Bom, veja bem, sempre quando o inquilino for participar, seja ele virtual, assembleia virtual ou não, ele vai necessitar desse instrumento, o qual vai facultar ele a votar em assembleia. Porém, se esse proprietário, agora ele vai ter mais a facilidade, se tem aquela assembleia virtual, ele pode muito bem, através do aplicativo, e tem vários aplicativos bons aí, à disposição das administradoras, dos condomínios, onde ele vai poder abrir no seu celular, ou vai poder abrir no seu computador em casa e participar daquela assembleia. Então, ele vai ter essa possibilidade agora de assembleia virtual. Mas eu gostaria de falar que, nesse caso, Anderson, dos quóruns especiais, o condomínio ele pode converter essa assembleia em virtual até pelo prazo de 60 dias. Obviamente que a administração do condomínio não precisa usar todo esse prazo de 60 dias. Às vezes pode converter por 10 dias, por 20 dias, E se esse quórum não for atingido nesse prazo de 60 dias, ele pode sim ser convertido a prazos maiores, desde que não ultrapasse o prazo de 90 dias. Isso decorre da lei, tá? Então, neste caso,
que é um dos casos agora dessa nova legislação. Neste caso, pode ser feito com os quóruns especiais dessa forma. Porém, o artigo 1354, aí ele já trouxe uma nova modalidade também da Assembleia Virtual para os condomínios. O que a restrição que a lei faz? Faz o seguinte: você pode implementar a Assembleia Virtual no seu condomínio, desde que não haja vedação na convenção daquele condomínio. Então tem que ter uma aprovação, na verdade, né? O que a gente orienta? Que se faça uma aprovação prévia daquela Assembleia Virtual, inclusive a lei já trouxe isso aí, inclusive até com um quórum específico, com maioria simples, faça a aprovação dessa Assembleia. Já agora eu estou falando da Assembleia do artigo 1354. Faça essa aprovação, faculte, transplante isso para as normas internas. Até há a tecnia dessa lei que fala que tem que colocar no regimento interno, mas a Assembleia a gente sabe que trata em convenção de condomínio. Então, você tem que passar isso para a convenção do condomínio e você tem que dar toda a segurança jurídica para quem vai participar, como, por exemplo... Não ter problema, né? Não ter problema, porque são atos formais. Como, por exemplo, ter a certeza, o edital, por exemplo, dessa Assembleia tem que ser bem autoexplicativo. Qual é o aplicativo? Ele tem que ser auditável, ele tem que conferir o direito de voto ao condômino, o direito de manifestação também ao condômino, enfim, para não gerar a nulidade amanhã depois desse ato formal. Bom, tem pergunta chegando para você, e não é exatamente sobre a Assembleia Virtual, né? Mas olha aqui, ó. Ele está dizendo que ele mora num condomínio que tem área verde e o condomínio pode vender essa área para o morador. Mora em uma quadra inteira que tem 6 metros a 1,5 de área verde. Só está juntando sapo, formiga e mosquito. Agora nós moradores queremos comprar e aí a gente cuida. Tem área maior para nós. Pode isso aqui, não? Bom, veja bem, todo condomínio ele nasce de uma incorporação imobiliária, né? Essa área verde que tem nos condomínios, muitas vezes é uma imposição legal, né? Aquele condomínio tem que ter a área verde, a chamada área permeável, né? Então, essas áreas, elas não podem serem comercializadas, né? Porque a partir do momento em que você aprovou o projeto no órgão público, que no caso aqui seja a Prefeitura Municipal, onde aquele condomínio fez o compromisso com o poder público que teria aquela área permeável, aquela área não pode ser comercializada, ela não pode ser utilizada, porque ela tem uma função ambiental, área, então, né? Essa área é responsabilidade do gestor do condomínio, ou seja, do síndico, né? Inclusive, ele tem a responsabilidade civil e criminal sobre essa área. Ele é o guardião desta área. Voltando à Assembleia Virtual, elas já podem ser realizadas já? Ela já pode ser realizada, o texto legal já está em vigência, artigo 1354, 1354-A do Código Civil Brasileiro. Já está em vigência, só que antes de você colocar em vigência, é bom chamar uma assembleia e regulamentar a forma. Qual é o aplicativo, se vai garantir o direito de voto, o direito de voz ao condômino, se esse aplicativo vai ser auditável ou não, se vai ter condições de você mandar todos os documentos para o condômino. A própria lei diz que essa assembleia, inclusive, ela pode ser até híbrida. Entendi. Ela pode ser parte presencial e parte virtual. Outra coisa também interessante, Anderson, vai diminuir muito aqueles pegas na Assembleia, né? Vai diminuir muito, vai dinamizar. Eu acho que vai dar até mais urbanidade também para a Assembleia, né? Agora, outra coisa, você que vai participar da Assembleia, condômino, você também tem que se preparar com seus equipamentos, com a sua internet para participar da Assembleia. Porque se você não tiver um bom equipamento, uma boa... Isso vai ser responsabilidade Isso é responsabilidade do condômino. O texto legal, inclusive, diz que a administração do condomínio não tem responsabilidade sobre isso. Então, quer dizer, amanhã você não vai poder alegar nulidade dessa Assembleia, que você não teve direito ao voto, porque o seu equipamento não estava adequado, a sua internet não estava adequada. Entendi. Então, são particularidades, né, que tem que ser feito por especialista. Eu aconselho aos síndicos, às administradoras, nós temos hoje aqui vários advogados condominialistas, inclusive... São condomínios no geral? Você tem essa ideia, não? Temos. Segundo o último censo, Cuiabá e Várzea Grande, 1.700 condomínios. 1.700? 1.700. Construídos já? Construído.
Eu acredito que tem mais, até porque o último censo foi antes da Copa do Mundo. Sim, né? É verdade. E nós estamos em pleno censo agora. Já o estado do Mato Grosso, 8.600 condomínios. Veja bem, nós temos várias modalidades de condomínio, Anderson. Tem condomínios em edifício, tem condomínios de lotes, né? De chácaras. Nós temos condomínios náuticos, por exemplo, na beira do Manso. Nós temos condomínios de casas. Né? São vários condomínios. Você mesmo mora num condomínio de casa. Num condomínio também. De casa. Então, veja bem, são vários tipos de condomínio e é importante a gente falar que cada condomínio desse tem uma particularidade, né? Tem uma particularidade. Esse condomínio agora, por exemplo, do internauta que mandou a sua pergunta, é um condomínio provavelmente de lote, tem a parte ambiental, essa parte não pode ser comercializada, essa parte é muitas vezes uma reserva ali legal, é uma imposição legal da lei, ou seja, o síndico ele tem a obrigação de cuidar dessa parte. Ô Miguel, vamos trazer o Miguel aqui outras vezes, estão chegando muitas perguntas aqui, mas uma delas eu quero que ele pelo menos responda, que o nosso espectador está dizendo assim, o Alessandro, né? Ele deu aqui um link, eu não vou conseguir abrir agora. Morador manda demolir garagem fechada em prédio de luxo. Fala sobre isso, morador doido. Pode isso, não? Não pode. Realmente tem que se obedecer à norma condominial, né? A norma do condomínio. Eu não posso entrar especificamente nessa questão, porque eu não tenho conhecimento específico da convenção, disso ou não. Não sei em que condições que foi construído essa garagem. Mas... Não, pode concluir. Mas é interessante ter uma análise documentalmente, até para não fazer ilações, assim, de repente, num caso que esteja em juízo. Provavelmente isso aí está em juízo, né? Olha essa outra pergunta aqui, que está chegando no Zap, ó. Mora em condomínio de 280 famílias, mas só 10 famílias votam. Pode isso, ele quer dizer ali? Veja bem, o direito de votos é de todos os condôminos, né? A gente tem uma máxima que a gente fala, muitos condôminos, muitas vezes, eles não vão para a Assembleia. E quando eles não vão para a Assembleia, ele está abrindo mão para a minoria decidir sobre o direito dele. Então, nós precisamos mais, e eu acredito que com essas assembleias virtuais vai melhorar e muito, que muitas pessoas, às vezes, não quer estar naquele ambiente ou não tem possibilidade de ir. Hoje, com a Assembleia Virtual, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode entrar com o seu celular, smartphone, você pode participar, pode votar, pode opinar, enfim. Miguel, uma última aqui. Aí, na próxima vez, eu prometo a você que está assistindo a gente que ele vai responder mais. Olha lá, o Tribunal de Justiça mandou demolir o muro que ele construiu na garagem. Veja bem, volto a frisar, tem que se ver, analisar o caso, né? Nesse caso já está sob júdice, é muito complicado, muitas vezes a gente dá uma opinião de algum caso que está sob júdice, que tem outros colegas... Em vias normais? Em vias normais, cada condomínio tem uma convenção, e aquela convenção tem que ser respeitada com relação a isso aí. Bom, Miguel, obrigado aqui pela presença hoje. Você percebeu que você vai ter que voltar, né? Sim, sim. Quando a gente fala em condomínio aqui, ela mora num condomínio de 280 famílias. Tem condomínios muito maiores, né? Sim, do que isso. sim. Ou seja, da última vez que ele esteve aqui, eu até fiz uma live com ele, o que mais incomoda em condomínio hoje, o que mais dá briga em condomínio hoje, o que é? O seu animal de estimação, né? Animal de estimação. É o que mais... É importante a gente falar que os condomínios é uma nova forma de você ocupar a propriedade. Hoje nós temos os chamados megas condomínios, até inclusive, recentemente eu tive a oportunidade de estar em Dubai. E aí eu fui visitar o maior prédio do mundo lá, o Burj Khalifa. Ele fica num complexo de vários condomínios comerciais, residenciais, inclusive um shopping center. Miguel, obrigado pelo papo aqui. Fica combinado, hein? Você vai voltar aqui e a gente vai responder aqui algumas das perguntas que a gente não está com tempo para responder hoje, mas já está feito o convite, tá bom? Certo. Obrigado, uma boa tarde para você. Uma boa tarde.